continuidade aqui ao nosso estudo. Vamos ver se a gente consegue terminar hoje. Hoje é uma questão menos, assim, bíblica, por assim dizer, que nós vamos falar sobre a canonicidade da Bíblia. Talvez você já teve alguma curiosidade de saber por que são só 66 livros? Por que a Igreja Católica tem mais livros? Por que a Igreja Ortodoxa tem mais livros ainda do que a Igreja Católica? Por que os judeus não aceitam os livros que nós aceitamos? Então a gente vai falar sobre o cânon das Escrituras, que é o conjunto de livros que nós entendemos que são os livros divinamente inspirados, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Bom, algumas coisas que são básicas, eu vou falar só para poder não deixar de considerar, né? Cânon é a palavra grega que significa vara reta de medir, mas é claro que aí o objetivo não é dentro da perspectiva religiosa, não é de uma régua de fato, né? Ela significa aquilo que serve de norma e regra. Então, cânon sagrado é aquilo que serve de norma e regra. Para quê? Para a nossa vida espiritual. Por que desses livros, né? E por que a Bíblia, e a gente sempre fala que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. E sempre foi assim. A gente vê lá no Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o seu caminho. Mas os irmãos já devem ter me ouvido falar aqui que a Bíblia não é um livro de regras. E quem é que está errado? Nem eu e nem a nossa convenção. Quando a gente diz que a Bíblia é um livro é a nossa única regra de fé e prática, nós estamos falando que é o livro que nós consideramos para poder atualizar a nossa vida. Diferente daquilo que foi dito, que todo mundo aqui certamente já viu na imprensa, sobre o fato de ter que atualizar a Bíblia. A gente não tem que atualizar a Bíblia, a gente tem que atualizar a nossa vida. E para o conceito de atualização da nossa vida, nós temos a Bíblia como a única fonte. É a única fonte. Nós podemos e temos outras formas de conhecer a vontade de Deus, mas a que é autenticada por Deus, a que tem a chancela dos céus, aquela que você pode confiar, é a Bíblia Sagrada. Aí nós temos, por exemplo, os conceitos teológicos, e são muitos, e muitas vezes eles se contradizem entre si, né? E aí a gente começa a pensar, ué, pastor, mas se é uma única regra básica, por que tem essas conceituações diferentes? Porque o homem entrou na conversa. E a gente tem, é claro, que interpretar a palavra de Deus. E quando a gente interpreta a palavra de Deus, vai depender muito do óculos, da lente que a pessoa está usando. E aí ela pode fazer algumas considerações que não são tão corretas. Mas a palavra de Deus é 100% correta. 100%. Toda a Escritura é divinamente inspirada. É por isso que eu sempre digo também que teologia é uma matéria subjetiva. Teologia é uma matéria subjetiva, não. Eu quis usar outro termo e me fugiu agora. Teologia é relativa, né? Porque a teologia vai depender do teólogo que está estudando a partir das ferramentas que ele usa, com os pensamentos que ele já tem a respeito daquilo. E a Bíblia é objetiva. A Bíblia é exatamente aquilo que diz e não muda. O cânon, então, é a compilação dos escritos que para nós são sagrados, que para nós são exatos, que para nós não mudam. E como é que a gente vai considerar, como é que se chegou a esses 66 livros que nós utilizamos? Por que nós não utilizamos, como os católicos, os outros 7 livros?
Ou como os ortodoxos, os outros livros que além daqueles têm, por que nós não consideramos só o Torá, só o Antigo Testamento, como fazem os judeus? Nós temos alguns critérios que nos levaram a canonizar esses livros. O primeiro critério é a origem apostólica. Então, é atribuída e baseado no ministério e nos ensinamentos da primeira geração de apóstolos e os seus companheiros próximos. Então, o primeiro critério, quando surgiram alguns livros, e no decorrer dos séculos surgiram vários livros, a gente vai falar de vários deles aqui, mas eles estavam coerentes com aquilo que ensinavam os apóstolos, com aquilo que ensinavam os primeiros cristãos, e a gente vai ver que alguns não. Alguns que não foram canonizados, tem livros que eles surgiram depois, que eles não eram coerentes com aquilo que foi ensinado pelos apóstolos. Então, eles não ficaram como dentro da nossa biblioteca sagrada, que é a Bíblia. A segunda é a aceitação universal. O segundo critério, então, para que ele pudesse ser canonizado, era ele ser reconhecido em todas as grandes comunidades cristãs no mundo antigo, no final do século IV. Então, no século IV, quando começou esse processo, eles consideravam escrituras ou textos que eram aceitos por várias grandes comunidades, né? Então, aqueles textos eram aceitos. O terceiro é o uso litúrgico, quando eles eram lidos publicamente nas primeiras comunidades cristãs, quando eles se reuniam para o culto ágape, que nós chamamos hoje de ceia, e para o serviço religioso semanal. Então, lá no começo, eles já utilizavam alguns trechos da Escritura do Novo Testamento. Os judeus usavam sempre textos do Velho Testamento. A igreja começou a usar, além dos textos do Velho Testamento, cartas e textos que hoje estão agregados ao nosso Novo Testamento. Ainda não era o Novo Testamento, mas eram textos que foram escritos pelos escritores sagrados e que depois foram agregados juntando o livro que nós temos. A quarta questão, uma mensagem consistente. Eles têm que ter um conteúdo teológico similar ou complementar um dos outros. Eles não podem ter questões que sejam contraditórias. Então, isso foi considerado também na formação do cânon. Eles tinham que ter uma consistência no que diz respeito à sintonia. Eles precisavam estar em sintonias. E ainda, além desses quatro, que são os motivos principais, existe um quarto, quando presente, coerência histórica e geográfica. Então, se um livro ele tinha inconsistência histórica, ele citava alguma coisa de um tempo que não era aquele, ou citava algum lugar de um local que não era aquele, essa inconsistência desqualificava aquele texto para ser canonizado. Todos os textos canonizados, todos os textos canônicos, eles têm consistência, coerência histórica e geográfica. E o Antigo Testamento foi separado pelo colegiado de judeus, né? Então, o Antigo Testamento já era uma coleção de livros, não eram 39, porque alguns textos eles eram agregados, né? Por exemplo, 1º, 2º Samuel, 1º, 2º Reis, não tinha isso, eles eram agregados, né? Livro de Reis, livro de Samuel, livro de Crônicas, então era um número menor, mas eram todos eles. Como é que eles chegaram até nós? Porque naquele tempo não tinha imprensa. O Gutenberg ainda não tinha inventado a imprensa, né? Então, eles chegaram até nós através de rolos que eram compilados, escritos pelos escribas. Então, eles eram escritos em rolos de pergaminho, papiros. E estes textos, então, eles eram guardados. Os sacerdotes eram os responsáveis em guardar esses textos. E durante o Antigo Testamento, por exemplo,
Em toda a sua história, os judeus preservaram aqueles textos e guardaram. E eles guardavam em alguns lugares. Por exemplo, os manuscritos do Mar Morto, eles foram preservados pelos masoretas, uma comunidade judaica que guardou e que preservou. E os chamados manuscritos do Mar Morto, e obviamente você já ouviu falar sobre isso, esse termo nos é comum, ele é uma coleção de centenas de textos, e não era um livro inteiro, não, eram fragmentos de textos, né? Porque o texto se estragava com o tempo, deteriorava, então tinha os fragmentos de texto que eram encontrados em cavernas, e foram encontradas no final da década de 40, e durante toda a década de 50. Eles foram compilados por uma doutrina de judeus conhecida como essênios. Eu não sei, quem já ouviu falar dos essênios? Alguns vão dizer que Jesus era descendente dos essênios, mas não tinha nada a ver, né? Jesus e os essênios, nada a ver. Essênios era uma comunidade religiosa, e eles foram muito importantes também na preservação destes textos. As porções de toda a Bíblia hebraica foram encontradas, e aí teve todo um trabalho de restauração. Então pegava um pedacinho aqui, outro pedacinho ali, e juntava, tinha um texto maior aqui, tinha outro texto maior ali, ia se juntando, e aí foram se formando as Escrituras. A Igreja Católica Romana, ela tem alguns livros e textos a mais, né? E se você é católico e está nos assistindo, nós não estamos questionando a sua religião, você tem o direito de pensar como quer, mas estamos apresentando dados e fatos, né? A Igreja Católica, ela aceita dos 14 livros apócrifos que surgiram nessa formação do cânon, que durante a formação do cânon, 14 livros, sendo 11 livros e 3 trechos eles foram recusados dentro da canonização. E a Igreja Católica, então, desses 14, aceitou 11, que são 7 livros e alguns textos, né? E esses livros e textos, eles fazem parte da Bíblia Católica. Por isso que você vai olhar a Bíblia Católica, você vê alguns livros a mais, os próprios católicos conhecem e sabem disso, são os chamados deuterocanônicos, que não são presentes nas nossas escrituras. São 7 os livros que compõem a Bíblia, além dos nossos. O livro de Tobias, o livro de Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, que não é Eclesiastes, Baruque, um deles, porque teve o outro que eles não aceitaram, Macabeus, e 1º e 2º Macabeus. E 4 acréscimos. Eles fazem um pequeno acréscimo no livro de Esther. Então, no livro de Esther tem um acréscimo do capítulo 10, versículo 4 a 16, versículo 24, que nós não temos. No Cântico dos 3 Santos Círios, que é um acréscimo em Daniel, no capítulo 3, a história de Susana também em Daniel, e o famoso texto Bel e o Dragão, né? Bel e o Dragão. Eu digo famoso porque daí é que surge aquela figura do São Jorge, né? Que a gente tanto conhece dentro dessa mitologia que não é bíblica. Os livros rejeitados foram terceiro Esdras, 4º Esdras, a oração de Manassés, né? E o Baruque 2. Esses foram os livros que foram rejeitados. Então, só para a gente ter uma ideia, que tem muita coisa aqui, mas só para a gente ver algumas heresias. Em Tobias, por exemplo, você vai ler algumas questões que não são bíblicas, como a justificação pelas obras, a mediação dos santos, superstições, e o anjo que engana Tobias e o ensina a mentir. Então, esses conceitos não são bíblicos, e por isso, por nós, são registrados, são refutados. Mas a Igreja Católica os recebe como deuterocanônico e, inclusive, com base nesses textos, eles criam doutrinas. A mediação dos santos, por exemplo, surge do livro de Tobias.
aquela coisa de orar para o santo, para que o santo possa intermediar, né? Superstições, muitas superstições também, e o anjo enganando Tobias e o ensinando a mentir, né? Já pensou um texto bíblico que ensina a pessoa a mentir? Então isso não tem conexão com a Bíblia que nós seguimos. O livro de Judite também, a história do livro de Judite é uma grande heresia. O livro de Baruque apresenta-se como sendo escrito por Baruque, né? E ele também tem algumas exortações contra a destruição de Jerusalém, mas ele não tem conexão histórica, geográfica, como nós falamos. E também traz a famosa intercessão pelos mortos, né? Aquela coisa de orar pelos mortos, a questão da missa do 7º dia, a questão da missa do 30º dia, isso vem tudo desse livro, também desse livro de Baruque. Eclesiástico, ele fala de justificação pelas obras, que é contrária à Bíblia. Ele trata a questão da escravatura com crueldade e incentiva o ódio aos samaritanos. Nada a ver com aquilo que Jesus nos ensina. E assim por diante, né? 1º e 2º Macabeus, inclusive eu já falei sobre uma história que é narrada aqui em Macabeus, né? Dos 3 irmãos da família dos Macabeus e dos 7 que são sacrificados na frente da mãe. E são, às vezes, algumas coisas que podem ser consideradas do ponto de vista histórico, mas que não têm consistência do ponto de vista teológico. As adições a Daniel também, capítulo 13 fala da história de Susana, dizendo que Daniel salva Susana num julgamento fictício baseado em falsos testemunhos. Isso não é bíblico, não tem base bíblica. Bel e o dragão contém história sobre a necessidade da idolatria, e nós já falamos onde é que isso vai nos levar. E também o cântico dos 3 jovens na fornalha, que eles dizem que está lá segundo eles, em capítulo 3, de 24 a 90. Muitas lendas, outras heresias, erros históricos, erros geográficos. Se eu for falar todos aqui, a gente vai ficar um tempão. Ensinam que esmolas e boas obras, por exemplo, limpam o pecado e salvam uma alma. Ensinam o perdão do pecado através de oração. Ensinam artes mágicas ou feitiçaria como método de exorcismo. Ensina a oração pelos mortos, a existência de um lugar chamado purgatório. Isso está lá no livro de Sabedoria, capítulo 3, versículos 1 e 4 deles. Diz assim: as almas dos justos estão na mão de Deus e não os tocará o tormento da morte. Pareceu aos olhos dos insensatos que morriam, e a saída desse mundo foi considerada como uma aflição, e a sua separação de nós como um extermínio, mas eles estão em paz. E se eles sofreram tormentos diante dos homens, a sua esperança está cheia de imortalidade. Os nossos amigos católicos, eles baseiam a doutrina do purgatório em textos como esse, né? Tobias também, capítulo 5, versículo 15 e 19, é uma heresia tremenda, eu não vou ler aqui agora, mas ele fala a respeito da relação de Tobias com um anjo, e uma conversa bastante interessante, e que não tem nada a ver com a nossa visão bíblica e teológica. Então, desse jeito a gente refuta, não fomos nós que refutamos aqui, foi quem formou o cânon sagrado, lá séculos e séculos atrás, que refutou esses livros, e se fosse feito um novo concílio, certamente esses livros seriam refutados de novo, se toda a comunidade cristã estivesse presente. É claro que se fosse um concílio católico, eles seriam confirmados, né? Mas se juntar toda a comunidade cristã, eles seriam refutados. Além dos pergaminhos, além dos escritos do Mar Morto, escribas e copistas também foram muito importantes, né? E é interessante que a função de um copista, a gente pensa nisso e imagina que isso foi só lá, perto da época que Jesus morreu, no 1º, no 2º, no 3º século. Não, até o
a Idade Média, né? Até a Idade Média ainda tinha essa função do copista. Então ele pegava e copiava. Ele copiava para manter, ele copiava para reis, ele copiava para a sua própria religião, até que foi substituído por Gutenberg em 1430, quando ele inventa a imprensa, e aí então o serviço do copista perdeu o valor, né? Então essa coisa da gente ver a tecnologia substituindo trabalhos não é de agora, não, isso sempre foi assim, né? E aí alguém poderia reclamar, tá vendo? Se não fosse a tecnologia, até hoje nós teríamos copistas. Você já imaginou um copista escrever, por exemplo, uma enciclopédia Barça? Pense no negócio desse, né? Seria uma coisa de louco. As versões antigas também são as mais importantes. Quanto mais antiga, mais importante, porque ela está mais próxima da sua origem, né? Por que isso? Porque na medida que os copistas vão copiando, às vezes eles incluem um pouco do seu pensamento. E aí você diz, mas pastor, então quer dizer que perdeu a inspiração. Não, não perdeu a inspiração. Eu sempre digo o seguinte, o mesmo Deus que inspirou os homens para escreverem aqueles textos, ele tem poder para poder preservar aquilo que ele queira escrever, apesar dos equívocos de tradução. Nós temos várias Bíblias hoje que têm traduções completamente opostas, né? Se você tem uma Bíblia corrigida, você vai ver escrito assim, aquele que é nascido de Deus não peca. Se você tem uma Bíblia atualizada, você vai ver, aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Então, esse tipo de atualização, aliás, a questão da atualização da Bíblia, do ponto de vista gramatical, do ponto de vista de interpretação de texto, de leitura de texto, é plenamente correto esse tipo de atualização. Não do ponto de vista doutrinário, né? Como foi dito aí, que a gente precisa atualizar, porque senão pega 2 ou 3 textos para poder confirmar uma coisa que já não tem mais sentido hoje. Não é assim. Se tivesse um texto era suficiente, imagina tendo 2 ou 3 textos, né? É mais do que suficiente. Bom, você já ouviu falar de copista, você já ouviu falar de manuscritos do Mar Morto, mas quantos aqui já ouviram falar nos óstracos? Quem sabe o que é óstraco? Vou dar um livro de presente para quem me falar o que é óstraco. Você não vai saber, porque nem eu sabia, né? Estudando foi que eu descobri. São cacos de cerâmica que eram utilizados como material de escrita pelas pessoas mais pobres na antiguidade. Então eles não tinham dinheiro para comprar aqueles pergaminhos, aqueles rolos. Então eles escreviam em cacos de cerâmica. E olha que coisa interessante, esses cacos de cerâmica, né, que são os óstracos, alguns chamam de a Bíblia dos pobres, ela também serviu para poder trazer alguns escritos para nós na construção do cânon, na construção da Bíblia conforme nós temos, para confirmar textos, né? E o fato dela ser considerada a Bíblia do pobre é porque quem utilizava eram os mais pobres, que não tinham o recurso para poder pagar um copista, para poder utilizar aquele material que era extremamente caro, né? Vamos dizer assim. Aquele tempo não se comprava com dólar, não se comprava com real, mas era extremamente caro, né? Então, só tinha acesso a determinados materiais quem era muito poderoso, quem tinha muito poder. E não era o caso dos pobres, como é hoje também, né? Ainda hoje é dessa mesma forma. Os pobres não têm o acesso que os mais poderosos têm a um monte de coisa. A contextualização. Bom, contextualização, quando teve esse negócio do Ed René, todo mundo viu, né? Todo mundo sabe o que é. Eu até mandei uma mensagem para ele. Eu falei, será que o irmão não errou quando disse que tem que atualizar a Bíblia? O irmão, não, por acaso não queria dizer tem que contextualizar o escrito, ou tem que melhorar a hermenêutica, a interpretação? Né? A secretária dele me respondeu, ele não.
Mas depois eu vi numa resposta que ele deu que não, ele estava falando em atualizar mesmo. Então, o contextualizar é necessário. O contextualizar é necessário. O ler nas entrelinhas, como ele falou, é necessário, mas essas entrelinhas, elas não podem ser incoerentes com o que está escrito nas linhas. A contextualização significa você extrair o princípio do texto e aplicar na sua vida. Então é isso que nós precisamos entender. A Bíblia é um livro de princípio, não um livro de regras. E aí eu vou mostrar para você, pelo menos, alguns textos para você entender isso. Deuteronômio 22, de 28 a 29, diz assim: se um homem se encontrar com uma moça sem compromisso de casamento e a violentar, e eles forem descobertos, ele pagará ao pai da moça 50 peças de prata e terá que se casar com a moça, pois a violentou. Jamais poderá divorciar-se dela. Você aplica isso na prática? Alguém pensaria nessa possibilidade? Aí uma filha chega para o pai e fala assim: ó pai, poxa pai, fulano de tal me violentou. Aí o pai diria assim: não, fica tranquila filha, eu vou falar com ele, ele vai pagar para mim 50 peças de prata e vai se casar com você. Então você vê que aí você tem que extrair o princípio, não é a regra. É a mesma coisa em Deuteronômio 21, e isso aqui eu já falei, quem tem um filho rebelde, leva no meio da praça e faz com que ele seja apedrejado até a morte. Será que nós temos coragem de fazer isso? Teria coragem de fazer isso com o Tiago? Se o Tiago fosse rebelde, teria coragem de fazer isso com o Daniel? Se o Daniel fosse rebelde, levar ele para o meio da rua, chamar todo mundo: ó, vem cá, vamos matar esse safado aqui porque ele não quer. Você não faria isso, eu não faria isso. Então é nesse sentido que você tem que contextualizar e extrair o princípio do texto. O princípio do texto. Né? Na questão da mulher violentada, era uma questão cultural que não se aplica para nós hoje. Ué, pastor, então só vou usar aquilo que se aplica? Sim, ué. Por exemplo, Paulo, ele fala a respeito da mulher não cortar o cabelo. Fala a respeito da mulher não ensinar na igreja. Aliás, fala a respeito da mulher nem falar na igreja e nem ir na escola bíblica, porque ela não pode aprender. Se ela quiser aprender, ela tem que aprender em casa com o marido. Isso é uma questão cultural. E a gente sabe disso, mas eu não tenho que atualizar a Bíblia, eu tenho que perceber a contextualização e a aplicação para os nossos dias. Entender que aquilo era um conceito cultural de uma época que não se aplica mais, pelo menos entre nós. Lá no Oriente, ainda hoje é assim em muitas comunidades. Devagarzinho eles estão conseguindo quebrar isso. Hoje já tem, por exemplo, eu não vou nem dizer mulher nos parlamentos, né? Mulher que vota. Aqui no Brasil, há alguns anos, ou 100 anos atrás, mulher não votava. Né? Então você vê como são as coisas. E Samuel, capítulo 15, versículo 3, olha aí esse texto, 1 Samuel. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente tudo que ele tiver, e não lhes perdoe. Porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos aos de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Você aplica isso hoje? Aí você vai fazer com o inimigo seu? Você vai matar a criança? Você vai matar a cria dele? Você vai matar a mulher dele? Não. Os velhos? Não. Então aqui você vai tirar os princípios, os conceitos. E aqui no caso, você está vendo dentro de um conceito de um mundo do Velho Testamento em que se vivia em guerra. Era guerra ali, o bicho pegava mesmo. E Deus estava falando isso para poder preservar o seu povo. Hoje o seu povo não é mais o Israel, nação, mas o Israel espiritual, que somos nós, e mesmo israelitas que se convertam a Jesus Cristo, que tem muitos, né? Que hoje já se converteram a Jesus Cristo. Até aqui está tudo bem? Alguém quer perguntar alguma coisa? É difícil, às vezes, a gente entender essas coisas, né? E, aliás, preste atenção, a gente sempre fala daqueles textos difíceis, esses textos que eu li são difíceis. Se um dia você encontrar com um ateu, provavelmente ele vai apresentar um desses textos para você. E vai perguntar para você.
E alguns crentes até se assustam, porque tem crente que não sabe que tinha isso na Bíblia. Quantos aqui sabiam que a mulher violentada, o estuprador tinha que pagar para o pai se casar com ela? Alguém sabia? Duas pessoas. Quantos sabiam que o filho desobediente tinha que ser apedrejado até a morte? Isso talvez mais, porque eu já falei aqui várias vezes. E essa questão que Deus mandava matar todo mundo, de bebê de peito a velho, né? Então a gente às vezes, por não saber, por não conhecer, fica sem explicação. A gente vai agora ver aqui a questão do estudo sobre a bibliologia. Quando se vai elaborar um estudo, seja ele de qual matéria for, é muito importante considerar os pontos que vão se seguir. Então, quando você estuda a Bíblia, você tem que considerar. Para que você quer estudar a Bíblia? Esse é um ponto que você tem que considerar. Eu quero estudar a Bíblia para o meu crescimento espiritual. Você vai ver a Bíblia com um óculos interessante. Eu quero estudar a Bíblia para encontrar as incoerências da Bíblia. Tem gente que faz isso. Você sabia que tem ateu que conhece mais de Bíblia do que muito crente? Sabia que tem gente, por exemplo, nós temos os nossos amigos testemunhas de Jeová, que tem uma visão completamente diferente. Aliás, eles não são cristãos, eles não são testemunhas de Cristo, eles são testemunhas de Jeová. Tem gente que tem medo de encarar um testemunho de Jeová pela frente, por causa do, entre aspas, eu vou colocar, o conhecimento que ele tem. E às vezes a pessoa estuda não para o seu crescimento, mas para poder saber como refutar um cristão. Eu tenho, dentre os alunos de teologia, eu tenho um que me mandou uma mensagem esses dias, falou: pastor, eu preciso de sua ajuda. Eu tenho uma pessoa que é muito querida minha, um irmão muito querido, era membro da igreja onde eu estou, e ele mudou para a Europa. E lá na Europa, pastor, de um dia para o outro, o cara descambou. E ele me vem com tantos questionamentos, mas tantos questionamentos, que tem hora que por mais que eu me esforce, eu não consigo explicar. Por quê? Porque ele está olhando as Escrituras com um olhar crítico negativo, né? Então ele está procurando aquilo que ele entende que são contradições. A Bíblia tem contradições, sim ou não? Alguém acha que tem? Não tem. Às vezes até o texto, por exemplo, eu vou dar um exemplo clássico. O endemoniado gadareno, quantos são? 1 ou 2? É 1, né? Mas em um dos evangelhos diz que eram 2. E aí? Então isso não é contradição, isso é a perspectiva daquele que escreveu. De repente, um dos que escreveram, ele viu 2, ele viu mais de 1. E isso não vai tirar a autenticidade da Bíblia, não tira a autenticidade da Bíblia, porque o milagre foi feito. A questão, por exemplo, de milagres, por falar em milagres, né? A questão de milagres. Eu já falei aqui, tem gente que acha um absurdo imaginar Jonas sendo engolido por uma baleia ou por um peixe gigante, seja lá o que for. Meu irmão, se a Bíblia dissesse que ele engoliu a baleia, eu acreditaria. Porque eu tenho fé na palavra de Deus e eu preciso ter fé. O que você acha mais difícil? Acreditar que ele foi engolido por um peixe e ficou 3 dias no ventre desse peixe? Ou uma pessoa que estava morta 4 dias ser voltar do mundo dos mortos? O que você acha mais difícil? É óbvio, né? Eu creio ou não creio na multiplicação dos pães por 2 vezes no deserto? Quem crê aí, levante a mão. O que é mais difícil? Acreditar que Deus transformou 5 pães e 2 peixinhos em comida para milhares de pessoas? Ou acreditar que um homem ficou alguns dias no ventre de um peixe? O que é mais difícil? Acreditar que o próprio Cristo ressuscitou, depois de morto e enterrado. E tem gente que diz que ele não tinha morrido. Não, ele não morreu não. Aquilo ali é história dos cristãos. Na realidade, tiraram ele da vida, ele estava meio moribundo, aí levaram ele para o médico, eu sei lá o que eles pensam da vida, né? E ele não havia morrido. Jesus morreu, ressuscitou. Se eu creio na ressurreição de Jesus, eu creio em qualquer coisa, irmãos. Não tem esse negócio de crente falar: pastor, tem coisa que eu acredito, tem coisa que eu não acredito.
o homem ser feito pelas mãos de Deus do barro. Pastor, essa é forte, hein? Como é que você vai explicar essa? Não tem explicação, não estava lá. Eu simplesmente acredito. Como? Pela fé. Pela fé, ponto final, não se discute. Pela fé. Se Deus está usando uma figura ou não, não é problema meu. O importante é acreditar naquilo que Deus está falando para mim. E não sou alienado não, hein? Você que é aí, que nesse momento fala, aí, um alienado. Eu não sou alienado não, eu sou crente em Jesus Cristo. E o crente em Jesus Cristo, ele crê. E a fé é isso, é a certeza das coisas que você sabe que existe mesmo sem poder ver. Você crê. Nós estamos adorando a Deus aqui, ninguém viu Deus aqui hoje. Mas nós sabemos que Ele está no meio de nós. Essa é a nossa convicção, se não for assim não dá, não tem jeito. E nós precisamos então, e eu quero encerrar a bibliologia, o estudo da bibliologia, com algumas orientações sobre como é que nós vamos estudar a Bíblia. Eu não li todo o texto, porque tinha muita coisa que diz respeito ao livro apócrifo, e não vai nos edificar em muito, né? O importante é saber o que nós já sabemos. Por que aqueles apócrifos não foram aceitos? E nós já sabemos por causa do quê? Das inconsistências doutrinárias, das inconsistências históricas, da falta de aceitação no mundo cristão naquela época, da falta de coerência com os ensinos dos apóstolos. Mas aqui eu quero então encerrar trazendo alguns princípios que nós precisamos seguir quando estudarmos a Bíblia. Primeira coisa que você precisa fazer quando você vai ler a Bíblia, busque a direção, a iluminação do Espírito Santo de Deus. Com o seu conhecimento racional, teórico, acadêmico, você não vai compreender a Bíblia. A Bíblia não se explica pela ciência. Muito embora já existam vários cientistas que atestam. Outro dia eu vi um estudo muito bem elaborado por um cientista americano chamado Joseph McDowell. Se você puder, eu devo até ter algum livro dele aí. Ele começou a fazer um livro científico para questionar a ressurreição de Cristo. A morte, historicidade, morte e ressurreição de Cristo. E ele começou a escrever esse livro. E ele, durante anos, ele se debruçou sobre conceitos, sobre textos, sobre história, e ele concluiu o livro. Só que quando ele concluiu, ele já era um homem convertido, e o nome do livro que ele escreveu é O Túmulo Está Vazio. É um livro que, ao invés de contrariar, acabou mostrando com bases científicas a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Ele faz todo um apanhado, né? Ele considera a partir dos textos bíblicos o que Jesus sentiu, como é que foi aquilo. Então é muito interessante. Mas a gente não se preocupa da ciência explicar ou não a Bíblia. Para mim faz pouca diferença se tem explicação científica ou não. Eu não sou alienado, eu não sou burro, eu sou um cara, eu sou estudioso, eu tenho até inscrição no CNPq, eu tenho um currículo Lattes no CNPq, quer dizer, eu não sou tão burro assim. Mas eu não me baseio na ciência para poder me dar a autoridade de entendimento de que a Bíblia é a palavra de Deus. Mesmo naqueles textos mais difíceis que eu não consigo entender. É por isso que quando eu vou estudar a Bíblia, eu preciso buscar a direção, a iluminação do Espírito Santo. Porque o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito Santo. Ele tem que ser espiritual. E para ser espiritual, ele tem que pedir que o Espírito Santo ilumine o seu estudo. Segunda coisa, quando você for a um texto bíblico, você tem que fazer duas coisas. Primeira coisa, isso depois de ter orado, né? Buscado o Espírito Santo. Você tem que ler o texto e estudar o texto. Ué, pastor, não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Uma coisa é você ler o texto. Outra coisa é você se aprofundar. Você, aí sim, aí eu vou concordar com o Ed, você vê nas entrelinhas. Você fazer conexão com outros textos.
As Bíblias normalmente, elas têm aquelas conexões que levam para outros textos. É muito bom você ir ali. Aquilo é fruto de estudo. Às vezes você vê os numerozinhos pequenos embaixo, né? Fala, isso aí é besteira, mas não é não. Aquilo ali é fruto de estudo de anos. E num tempo que não tinha Google para você poder pesquisar, copiar e colar. Era tudo na mão, na inteligência. Eu me lembro quando eu comecei minha carreira pastoral, eu demorava 2, 3 dias para escrever um sermão, por causa das pesquisas. Hoje é bem mais rápido. Hoje, em um dia, eu escrevo um sermão. 12 horas, 10 horas de estudo, eu consigo ter um sermão apropriado para a igreja, porque o estudo ele se baseia também em pesquisas que eu posso fazer pela internet. Eu estou falando, por exemplo, sobre população mundial. Aí, quantas pessoas hoje existem no planeta? Antigamente eu tinha que ir lá na Barça e tinha que ver se era o texto atual, tinha aquela... Quem já teve Barça aqui, enciclopédia britânica, sabe como é, né? Você tinha enciclopédia, mas todo ano você tinha que comprar aquele complemento, que eram as atualizações. Aí você tinha que ir lá, dar uma olhada, isso demandava tempo. Hoje não. Você vai lá no Google, quantas pessoas no planeta Terra? Aperta o botão, vem um monte. Aí você tem que procurar uma fonte que seja confiável. Mas é mais fácil. Então você estudar o texto, você leia o texto, entenda o contexto, entenda as conexões daquele texto, e aí busque em Deus a orientação. Por que é que Deus está me falando sobre isso? O que é que eu preciso aprender com isso hoje? Porque toda a Escritura é inspirada por Deus e apropriada para nos ensinar, para nos corrigir, para nos reguardar, nos exortar. A outra palavra eu esqueci, né? Mas é isso mesmo, está lá em Timóteo, né? É isso que a gente tem que fazer. Terceira coisa. Quem tem uma caneta aí? Levante sua caneta aí, deixa eu ver. Quem tem uma caneta na mão? Isso. Use a caneta, irmãos. Faça anotações, ou se você trabalha com tablet como eu, digite, faça anotações. Anote sobre o que você entendeu no texto. Tem um caderninho, a Rai, ela tem... Quem conhece a Rai, todo mundo aqui conhece, sabe que ela é extremamente sistemática, né? Ela tem um caderninho onde ela anota tudo, das leituras diárias dela, das mensagens que ela ouve, das coisas que ela pesca no dia a dia, ela anota tudo. Quanto mais você anotar, mais você aprende. Aqui nós temos professores, e os professores sabem que só ouvir, você vai guardar menos de 30% do que você ouviu. Agora, quando você ouve e lê, você guarda um pouco mais. Se você ouvir, ler e escrever, aí você consegue de 30%, você vai para 70%. Já é um ganho significativo. E aí você pode escrever e depois checar para ver se é aquilo mesmo. É como faziam os bereanos, né, em Atos 17. Eles faziam o quê? Eles ouviam Paulo, mas eles iam olhar para ver se era aquilo mesmo. Eles escreviam e depois iam lá olhar. Claro que não escrevia como a gente, né? Não tinha canetinha, nada disso, mas eles anotavam, eles prestavam atenção e depois iam olhar. Então faça anotações. Tem gente que acha que a Bíblia ela é sagrada no seu papel, na capa de couro. Não, isso aí não. Você pode escrever, que não é pecado não, escrever na Bíblia. Agora tem gente que exagera. Eu conheci um camarada, esse exagera, ele lia a Bíblia assim. Ele lia uma página da Bíblia, ele pegava e fazia assim, porque já leu aquele, aí é para outro. Lia a página, fazia assim. Você pegava a Bíblia dele, estava tudo riscado, aí eu já acho que é um exagero. Agora você escrever na margem, você escrever, você circular, você grifar um texto. Hoje já existem Bíblias que ela tem o texto e um espaço em branco para você poder escrever. Isso é muito bacana. Ou então compra um caderninho. Quem está usando caderno aqui? Isso, num papel, num caderno, compra um caderninho, né? Estudos bíblicos, e ali você vai anotando. Isso é muito interessante. Quarta coisa, busque a compreensão e entendimento das palavras do texto. Hoje em dia não, porque hoje em dia está mais fácil, mas antigamente tinha gente que lia a Bíblia, não sabia o que significava a palavra, mas vai assim mesmo, né?
Não sabe o que quer dizer, mas está escrito ali, é bíblico. E às vezes você perguntava e a pessoa não sabia. Isso pode acontecer, pode ter palavra na Bíblia que você vai me perguntar, eu não lembro agora o que é. Mas quando você está estudando a Bíblia, olha palavra por palavra, veja o que quer dizer. A importância de uma interpretação gramatical do texto bíblico para a nossa compreensão, né? Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Olha os verbos, olha o tempo verbal, tem a vida eterna, quer dizer, tem hoje, não vai ter no passado ou no futuro. Passou da morte para a vida, significa que estava morto, hoje está vivo. Então essas avaliações são importantes, uma vírgula faz diferença. Sabia disso que uma vírgula faz diferença? Lucas 23, 43. Em verdade te digo, vírgula, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que você entendeu ali? O que você entendeu? Pode falar. Ele vai estar no paraíso quando? Hoje. Aí você muda a vírgula. Em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Quando é que ele vai estar no paraíso? Ninguém sabe. A vírgula faz diferença. E os hereges usam isso. Tem um grupo aí que mudou essa vírgula justamente para fazer essa diferenciação. Pastor, mas a vírgula está onde? Está exatamente onde deveria estar. Né? Porque a nossa Bíblia, a grega, toda a palavra de Deus, ela vai estar ali, naquele lugar. Agora, quem muda tem um motivo para mudar e você precisa compreender o que você está lendo. Né? No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, João 1:1. Quem era a palavra? Jesus. E Jesus era o quê? Deus. Aí o mesmo grupo da vírgula, ele faz assim, na Bíblia deles. No princípio era a palavra, e a palavra estava com o Deus, e a palavra era um Deus. O que ele está dizendo aí? E ele coloca o Deus com D minúsculo ainda, se referindo a Jesus Cristo. Ele está dizendo que Jesus não é Deus. Entendeu? Então você precisa entender e precisa pesquisar. Veja, olha, isso é interessante, contexto agora. Veja o destinatário, quem eram, para quem eram e quais eram as suas características. Por exemplo, quando você lê um texto, você tem que saber para quem que originalmente aquele texto foi escrito. Quem ele era, né? Quais eram as suas características? Por que aquele texto... Isso é importante, pastor, mas não é para mim o texto? Mas eu tenho que saber o contexto que ele foi escrito, qual era o objetivo. Senão eu vou me perder nisso aí. Vou criar... Aliás, tem gente que cria heresia a partir disso. Não considera o contexto. A questão, por exemplo, do cabelo comprido. Mulher. Para a mulher não cortar o cabelo, né? Então tem algumas denominações aí que levam isso à risca. Mulher que corta o cabelo, ela está desviada. Né? Mulher que corta o cabelo está desviada. Mulher que pinta a unha está no inferno. Né? Mulher que usa brinco, que usa... também está... Não, mas é naquele contexto, irmão. Aí você tira o princípio. O princípio ali, por exemplo, do adorno, é que é mais importante você estar adornada para Deus, mas não quer dizer que você possa andar relaxada. Já falei para vocês que eu conheci uma irmã, que ela dizia que não usava desodorante para não tirar o cheiro de Cristo. É verdade, tem gente que vai nesses limites assim mesmo. Quantas pessoas eu já encontrei na minha vida que tomavam banho muito rápido com medo de Jesus chegar e encontrar ele nu e ele ir para o inferno por causa disso. Quantas pessoas, quantas mulheres foram condenadas ao inferno porque usava calça jeans? Se fosse isso válido hoje, tinha umas 3 ou 4 aqui hoje que ia para o inferno. Mas não tem nada a ver, ué. Claro que não, era naquele contexto. Então eu preciso ver para quem Paulo escreveu aquilo. Por que Paulo escreveu aquilo para aquele povo? Quem eram?
como viviam, né? O que falavam, está aparecendo até o negócio do Fantástico, né? Quem eram, como viviam, o que falavam hoje no Fantástico. Parece isso, né? Mas não é não. É para a gente fazer isso mesmo. Para a gente fazer isso. O contexto, né? Que eu já falei. E por último, quem contou a história e o que ele queria ensinar. Toda a Escritura, ela tem um objetivo final na nossa vida. E a gente precisa entender qual era esse objetivo final. E para isso eu tenho que conhecer quem escreveu. Eu tenho que saber quem escreveu. Tem gente que fala, eu não gosto de Paulo. Ué, por que você não gosta de Paulo? Porque ele era... Eu não gosto de Pedro, porque ele era violento. Tá, ele era homem, ele tinha pecado, ele vacilava. Agora, naquilo que ele deixou escrito para a posteridade, você pode acreditar, porque foi Deus quem inspirou. Será que Deus errou em escolher Paulo para escrever 3 epístolas? Será que Deus errou em escolher Pedro para caminhar com ele e escrever 2 epístolas? Será que Deus escolheu João por engano? Não, eu escolhi João, mas não era João que eu queria escolher para escrever, por exemplo, o Apocalipse, as epístolas do amor e daí por diante. Deus sabe o que faz, irmãos. Então você tem que considerar quem contou. Agora Deus sabe o que faz, nós já lemos no começo desse nosso estudo aqui, que Deus não ditou a Bíblia para alguém, né? Paulo, pega a caneta aí, escreve o que eu vou te falar. Excelentíssimo, não, esse é Lucas, né? Excelentíssimo Teófilo. Sim, Senhor, excelentíssimo. Não, não foi assim. Deus deu os conceitos, aquilo que Deus queria que ele escrevesse, e ele usou as suas próprias ferramentas para poder escrever. Você vê que isso é tão verdadeiro que os escritores da Bíblia, eles têm as mais diversas formações. Eu tinha o sábio Salomão, como eu tinha um boiadeiro chamado Amós, um pescador chamado Pedro e um rei chamado Davi, e daí por diante. E tudo aquilo que eles escrevem, ó, se enquadra, se encaixa. Isso é inspiração. Para terminar, a gente precisa acreditar que foi o Deus criador de todas as coisas que nos deu a sua palavra. Ele usou de maneira sobrenatural e natural também, para poder preservá-la, né? E da mesma forma que ele inspirou para as pessoas escrever os textos, ele inspirou para que os contextos, que os conceitos fossem preservados. É por isso que você vê, só no português tem dezenas de traduções, né? De vez em quando aparece uma tradução nova, os melhores textos, linguagem de hoje, atualizada e revista, corrigida e daí por diante. Às vezes com conceitos diferentes. Eu lembro na década de 80, final da década de 80, estava preso ainda, mas eu lembro disso, a briga que tinha a linguagem de hoje com a Bíblia Viva. Era uma briga, que eram 2 editoras de Bíblia diferentes, e um ficava botando defeito na linguagem do outro, porque eram 2 traduções modernas que competiam entre si. E aí tem a questão, o apelo comercial. Infelizmente existe, né, o apelo comercial. E aí uma ficava achando defeito na outra, a outra achava defeito naquela, e eu lembro disso, eu via com muita curiosidade, porque eu era recém-convertido, mas eu tinha as 2 traduções, né? Aí eu via uma, eu via a outra, e eu pensava assim, poxa, tem problema, isso aqui para mim não faz diferença. A diferença às vezes é uma palavra, as diferenças às vezes é um texto. Claro que tem alguns que abusam. Eu tenho um amigo meu, Ariovaldo Júnior, não sei quantos conhecem aqui, ele tem a Bíblia chamada Bíblia Freestyle. Alguém já leu? Eu quero que você pegue no Google, busca assim, Bíblia Freestyle, e leia 1 ou 2 versículos para você ver. Deixa eu ver se eu acho aqui, só para você ver o que eu estou falando. Ó. Que Bíblia Freestyle. Só para você entender o que eu estou falando, quer ver? Eu vou ler um texto dessa Bíblia para você entender. Versículo.
Eu vou ler um versículo para você ver como é que o cara fez a Bíblia. Ele já fez o Novo Testamento e ele está terminando o Velho Testamento. Mateus 1, por exemplo. Mateus 1. O moleque que se chamava Jesus, além de nascer de uma viagem para não desmentir a profecia, também viria para salvar o povo das cagadas deles. Desse jeito. Olha outra aqui, Marcos 16. Jesus, dando um grito, respirou pela última vez e morreu. O véu lá no templo, que fazia separação entre o lugar de Deus, estava e o resto do mundo, e se rasgou sozinho, de cima para baixo. O guarda viu Jesus morrendo, se borrou todo, dizendo: caraca, matamos o Filho de Deus. Não é isso que eu estou falando, o cara é meu amigo, pessoal. Gosto muito dele, mas... é uma coisa doida. Eu acho que já está todo o tempo, não vou nem ler outros versículos, porque esses aí são os mais levinhos que eu podia ler, para você poder entender. Então a gente tem que entender, e mesmo assim, eu vou dizer uma coisa, apesar dessas palavras esdrúxulas, aquela turma com quem ele se relaciona entende isso aqui. Você percebe o que eu estou dizendo? Claro que a gente não iria utilizar, já pensou usar uma Bíblia dele? Eu estou até envergonhado de ter falado isso, até esqueci que eu estava online aqui, mas só para você entender. A Bíblia, ela precisa ser tida com todo o carinho que nós podemos ter e as considerações necessárias para que nós saibamos que é a palavra de Deus para a nossa vida. Eu não posso idolatrar o texto bíblico. Isso é bibliolatria. Eu só adoro a Deus. Eu não posso idolatrar o texto bíblico, mas eu tenho que acatar o texto bíblico como a palavra do Deus que eu idolatro para a minha vida, para que eu possa viver em paz. Fala, Ua. Se ele está pecando contra o Espírito Santo? Ó, irmão, eu não sei, eu não sei o que ele está fazendo, né? Eu falei aqui só para mostrar. Eu acho que ele usa uma linguagem inadequada, né? E agora, os objetivos dele, como é que ele fez, aí eu não posso fazer essa avaliação, até porque ele é reformado, por incrível que pareça. Ele é de uma igreja presbiteriana, ele é calvinista mesmo, irmão reformado na raiz. Os conceitos teológicos dele são profundos. Aí ele quis fazer uma Bíblia que alcançasse a galera radical, underground, né? E ele fez essa... Agora, se ele está ou não nessa condição, é uma avaliação que eu não posso fazer. É só Deus. Hein? A gente vê como desprezo, mas será que quando ele escreveu dessa forma? Eu acho que está errado. Já disse para ele. Eu não faria isso e não usaria uma Bíblia dessa, em nenhum contexto. Mas o sentimento dele, enfim, Julita e Ua, é uma questão dele com Deus, eu não sei. Eu não faria. Assim como eu não posso julgar alguém que está passando aqui que não gosta da Bíblia, que é pior do que esse. Eu não sei, aliás, nem sei quem é pior, se é esse ou se é o outro. Eu não tenho o direito de julgar, né? Quanto mais ele que confessa Jesus como Senhor da vida dele. Aí, agora, que é complicado, é complicado. Se vocês quiserem ver mais depois, vocês busquem lá. Bíblia Freestyle. Só para você ver que loucura. Amém, irmão?